Boa tarde, pessoal. Eu cheguei em Brasília para enfrentar aqui o dia a dia desse nosso trabalho, dessa nossa batalha. E eu vim de uma semana de muitas manifestações, de muitas notícias interessantes das nossas lutas nas ruas, mas também da grande mídia gerando uma grande expectativa em relação ao julgamento do TSE que começa hoje, o Tribunal Superior Eleitoral. Então me senti assim na obrigação de conversar com vocês um pouco sobre esses caminhos, a gente tentar jogar um pouco de luz nessas informações, que obviamente eu posso até não ter todas as informações, posso errar em alguma interpretação, mas é importante a gente começar a tratar do tema, né? Vocês vejam, a grande luta nas ruas é o Fora Temer, direta já e paralisação das reformas. Então, começando para a paralisação das reformas, o Senado agora essa semana aprecia, dá continuidade, na verdade, à apreciação da reforma trabalhista, que começou com a leitura do relatório e vai votar na Comissão de Assuntos Econômicos. O governo tenta dar urgência na reforma, o Senado está jogando para duas comissões, ainda não sabemos exatamente o que vai acontecer. Mas o importante saber é que já tivemos uma vitória importante lá, fruto dessa mobilização, da greve geral, do dia 24, de tudo que a gente tem feito, que as centrais sindicais, as frentes, os coletivos têm feito. Ela foi adiada e estamos tentando ganhar a votação contra a reforma trabalhista. É fácil? Não é fácil. Por quê? O Congresso Patronal interessa diretamente aos patrões a reforma trabalhista. Em relação à reforma da Previdência, o presidente da Câmara tinha pautado, pelo menos anunciou, a pauta essa semana. Eu olhei a pauta inteira e a reforma da Previdência não está lá. Por quê? Porque o governo não tem 308 votos para vetar a reforma da Previdência. Eles estão vendo que arranjo vão fazer para o Temer dizer ao mercado que ele garante mudanças para que ele não caia. E por que isso? Porque no Fora Temer, que é a segunda pauta da rua, a segunda bandeira das ruas, o Fora Temer, ele busca todos os caminhos possíveis de retirar esse presidente que ninguém reconhece, que não tem nenhum apoio popular. Até aqui ele tinha apoio da mídia, ele tinha apoio do mercado, o apoio da elite empresarial, vamos dizer assim, né? E apoio de uma maioria eventual aqui do Congresso, completamente colado da voz das ruas. As ruas não dão a ele, em muitos lugares, mais de 1 ou 2% de popularidade, né? O Fora Temer, portanto, ele se constitui de alguns caminhos. Ou é a renúncia, que é uma decisão unilateral dele, ou é o impeachment, que depende do deferimento do Rodrigo Maia, ou é o Tribunal Superior Eleitoral caçando a chapa, né? E aí não tem a ver com as gravações atuais, mas tem a ver com possível caixa 2 ou não caixa 2, teria que provar no Tribunal Superior Eleitoral. Ora, nenhum desses três caminhos nós temos influência direta, nem na renúncia, nem em Rodrigo Maia, nem no TSE. São fóruns, e muito menos na revogação do impeachment da Dilma, que é no Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, nós não temos uma influência direta como parlamentares. A única coisa que mexe esse jogo, que pode mexer esse jogo, é uma rua muito forte, muito unida e muito ampla, que agregue a maioria da sociedade se movimentando, né? Temer uma renúncia teria que negociar sua rendição, e ele obviamente está vendo isso. Um impeachment deferido por Rodrigo Maia, ele teria que desistir da articulação que faz, inclusive para ser candidato na indireta nesse momento. E o TSE, por muita pressão das ruas, mas que obviamente nas três hipóteses, eles vão tentar ganhar tempo. Por quê? Por duas razões. A primeira, porque eles não estão divididos na agenda, estão divididos em quem comanda a agenda. Então, reformas trabalhistas e previdenciárias, desnacionalização da economia brasileira, privatizações de todos os setores, toda essa entrega de terras aos estrangeiros, a Petrobras, e tudo isso é um pacote que veio junto do impeachment e do que a gente chamou de golpe, e nisso eles estão unidos, eles estão unificados. Então o problema deles é tirar o Temer que se enfraqueceu, mas botar alguém que garanta com força o cumprimento dessa agenda. Ora, como eles ainda não estão unificados nesse nome, porque todos os nomes são muito vulneráveis, eles estão tentando ganhar tempo. Então ainda, você vê que a Fiesp em São Paulo já disse que o Temer está melhorando a economia, existe uma parte do PSDB que é contra, outro que é a favor, ou seja, eles estão ainda tateando o caminho para ver como substituem. Em relação ao TSE, vejam qual é a questão. Além do problema da alternativa que eles ainda não unificaram, tem uma outra questão que muitas vezes a gente não está antenado.
O Código Eleitoral diz que, num caso de cassação de uma chapa, ou seja, a cassação da eleição, na verdade, né, você tem a eleição direta durante os 3,5 anos de mandato. Você só teria indireta nos últimos 6 meses. Então, é claro que eles não querem isso. Então, cassar a chapa significa eleição direta hoje. A ação direta de inconstitucionalidade desta lei foi provocada pela Procuradoria-Geral da República no Supremo Tribunal Federal, mas ainda não foi julgada. Eles estão confrontando o Código com a Constituição, porque a Constituição fala em caso de vacância, ou seja, renúncia, morte. Não fala em caso que eu tenho, é que o Código Eleitoral é constitucional, até porque a cláusula pétrea da Constituição diz que em caso de eleição é voto direto, secreto e universal. Então o Código Eleitoral está em consonância com a cláusula pétrea da Constituição. O artigo 81 da Constituição fala em vacância, aí começa a discutir o conceito de vacância, mas na verdade o que o Código Eleitoral que está em vigor está dizendo é que se cassar tem eleição direta. Então, a minha expectativa não é de acabar o julgamento essa semana. A minha expectativa é de um pedido de vista, recurso para lá, recurso para cá. Por essas duas razões. Eles não querem diretas, porque também não tem nome para as diretas, e porque também, mesmo na indireta, eles não teriam ainda um nome unificado de substituição de Temer. Então, eu vejo assim, os 3 caminhos não serão de curtíssimo prazo. A única possibilidade de acelerar uma renúncia e qualquer outra via é a rua continuar gritando muito alto, fora Temer, de gritar muito alto, direta já, e não esqueçam de somar a paralisação das reformas, porque enquanto discute as diretas, pode aqui a reforma ir caminhando. Obviamente que muita água vai rolar. Eu estava no voo vindo para cá, eu cheguei e já tinha um deputado sendo preso e o outro já tinha sido preso, ou seja, a conjuntura está muito rápida, está muito célere, está muito mutável a cada minuto. Então, a conjuntura, a marca desse momento é a imprevisibilidade. Nós não sabemos o cenário de daqui a meia hora. De qualquer maneira, é importante dar esse esclarecimento, jogar luz. A PEC das diretas aqui, que é o último tema que eu queria dizer, tem uma PEC no Senado, que é do senador Regufe, que diz que seria indireta no último ano. Ela já passou na CCJ de lá por unanimidade e está indo para plenário. A da Câmara está na Comissão de Constituição e Justiça e o governo não deixa pautar. Não deixa, tira o quórum, obstrui, é confusão. Ou eles não têm voto ou não querem se expor. Então essa PEC é para os últimos 6 meses apenas de indireto, mas não conseguiu ainda ter admissibilidade na Comissão de Constituição e Justiça. Então nós também estamos obstruindo lá enquanto essa pauta não entrar. Então a PEC está em momentos diferentes de tramitação no Senado e na Câmara, mas também são conteúdos diferentes, né? De qualquer maneira, é um outro caminho de conquistar as diretas e aprovar a PEC, que tem uma tramitação um pouquinho mais longa, porque não há interesse também do governo, nem dessa maioria, por enquanto, para aprovar as diretas, porque, repito, eles não têm nome para as diretas. Agora, o que é importante dizer? Tanto a ampliação de dados lá de fora são fundamentais, acolher todo mundo agora, gente, que queira parar as reformas e que queira o retorno da democracia no Brasil, porque nós não estamos vivendo normalidade democrática. Aí mesmo alguém que apoia o impeachment lá atrás, que tem uma visão diferente da sua ou da minha, agora não importa essa clivagem. O que importa agora é que venha todo mundo que queira paralisar as reformas e que queira votar para presidente. Esse deve ser o conceito. Então nós temos que ampliar bastante para todas as áreas, para lideranças religiosas, de coletivos, de partidos, de movimentos sociais, pessoas que não estão ligadas a nada disso, mas que queiram somar. Eu acho fundamental que a gente chegue à população que não necessariamente se informa por internet e às vezes só se informa pela TV aberta, né? Então nós temos que chegar nessas pessoas por meio da internet, mas presencialmente, nos papéis, nas reuniões, na presença, nos atos na periferia, nós temos que chegar, né? E por outro lado, quer dizer, nós precisamos também ter essa amplitude aqui dentro. Então a última reunião, por exemplo, na liderança da minoria, que é a oposição, já estava o PSB, já estava o PTN, já tinha parlamentar do PR, e agora, como o PHS se retirou da base do governo, nós vamos tentar convidar também. Ou seja, aqui nós também estamos fazendo um trabalho de ampliação dentro da instituição parlamento, para que a gente consiga aprovar as matérias, porque só com a bancada da esquerda nós não vamos aprovar a PEC. Então nós precisamos ampliar. Então, em resumo, é o seguinte: os caminhos do Fora Temer são todos caminhos onde o controle não é da esquerda e não é diretamente do parlamento, né? Então é um caminho diretamente do parlamento, é o impeachment, a pena, mas está na mão de Rodrigo Maia, que é o líder do governo dentro da Câmara, né?
Então são caminhos que não são de curto prazo. A única possibilidade de acelerar é muita força, muita unidade e muita amplitude, e é com isso que nós temos que trabalhar hoje. É com esse processo de ampliação dentro e fora das instituições, mas principalmente fora, nas ruas, porque é isso que vai ter impacto aqui dentro do Congresso Nacional e na política brasileira. Estamos juntos, vamos seguir. Boa semana para vocês.